Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos dando prosseguimento a mais uma rodada desse programa, conversando sobre cannabis para uso medicinal. Essa aqui é a nossa rodada número 11, e nós vamos falar sobre melhoramento genético para o cultivo de cannabis no Brasil. Eu sou Jair Calixto, farmacêutico. Como eu já disse, essa aqui é a nossa 11ª rodada de uma série de entrevistas que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias e tratamentos convencionais, e também para dar um pouco mais de informações e desmistificar o uso desse produto para algumas enfermidades. Então, como eu já disse, nosso assunto hoje é melhoramento genético para o cultivo de cannabis no Brasil, e estamos aqui recebendo o senhor Sérgio Rocha, que é formado em Geografia e Agronomia, é um especialista em agroecologia, mestre e doutorando em fitotecnia, nos trabalha em melhoramento de plantas, recursos genéticos e biotecnologia, fundador do Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis Sativa Aéreo, pelo CNPq, e diretor executivo na ADWA Cannabis Pesquisa e Desenvolvimento. Também possui experiência com cultivo, zoneamento agrícola, melhoramento genético e produção de sementes de cannabis. E para promover essa discussão, também está aqui conosco já, tradicionalmente, a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. E, atualmente, ela é fundadora e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Ela também atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, na Anvisa, e foi membro ad hoc do Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. Também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Groups, respectivamente. Então, bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por intermédio da doutora Maria José. Prazer falar com você e a gente poder aí também esclarecer nossas dúvidas sobre melhoramento genético. Obrigado, Jair, é um prazer, obrigado pelo convite, obrigado, Maria José, vai ser um prazer poder esclarecer algumas dúvidas sobre um assunto tão interessante e importante, né, na atualidade. Maria José, obrigado mais uma vez, estamos aí, estamos firmes, né? Estamos indo firmes aí nessa batalha aí das entrevistas e trazer informações para as pessoas, né? Com certeza, já é cumprindo aí nosso compromisso, né, desse ano, a cada mês, a apresentar aí um palestrante, né, contar um assunto diferente dentro do escopo da cannabis medicinal, os melhores resultados, então, que a planta pode trazer em diversas nuances, né, dessa utilização. E essa história do plantio é muito interessante, porque o plantio é uma coisa que não ficou regulada pelo Brasil, né? Apesar de ter tido aquela consulta pública, audiência pública, então é um assunto que ainda não está definitivamente organizado. Por outro lado, né, é importante o que tem acontecido via judiciária, as autorizações que têm sido concedidas, e especialmente aquelas voltadas para plantio, e que, por isso, né, o país também precisa de se preparar. O Sérgio, há muito tempo eu estava atrás do pessoal lá para conhecer um pouco, né, desse melhoramento genético, que a gente vai conversar um pouco agora, e finalmente conseguiu o contato, e ele gentilmente atendeu, né, o convite, atendeu o nosso chamado aí para compor a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela sua atenção e cuidado aí na elaboração até desse material que a gente fez para poder essa conversa ser mais producente, ser mais informativa. Bom, então, para iniciarmos, vamos falar um pouco do que é o melhoramento genético, né, como ele acontece na prática, e acho que no geral isso, né, porque depois, claro, a gente vai chegar na conversa da cannabis, mas eu acho que falar sobre melhoramento genético é uma coisa importante também para as pessoas que não ouviram falar ou que conhecem pouco sobre isso, possa escutar de você, que é um especialista no tema, né? Obrigado pela oportunidade, Maria José.
E, assim, falando de melhoramento genético, né, é basicamente a ação humana, né, em aprimorar uma ou mais características das plantas, né, de uma ou de outras demais plantas, para atender a uma necessidade humana ou ambiental, né? Então, é a ação do ser Uhum. humano realmente para aprimorar uma característica ou mais de interesse em uma planta, para que aquela planta atenda melhor a uma necessidade humana ou uma necessidade, digamos assim, ecológica, né? Na prática, o ser humano ele já faz isso desde o início da agricultura. É uma atividade que acompanha já a história da agricultura, né? Pelo simples fato da gente selecionar um fruto porque ele é mais gostoso e depois plantar a semente daquele fruto, já pensando que aquela planta vai ser uma planta que também vai dar origem a frutos mais gostosos, né? Isso já é um melhoramento genético, já é seleção de plantas melhores, visando atender a esse interesse humano. E, atualmente, hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, né, existem métodos e estratégias para que a gente torne esse melhoramento mais eficiente, mais rápido, né, que vão desde seleção de plantas que tenham características de interesse, né, até, por exemplo, a edição de genes nessas plantas para que elas expressem aquela característica de interesse com maior frequência, por exemplo, né? Então, mas é uma atividade que já acompanha a agricultura desde os primórdios da agricultura. É uma curiosidade, né, que desde quando que o Brasil utiliza o melhoramento genético, né, no cultivo de plantas, e isso é há muito tempo, você está dizendo que desde sempre, e isso... E quem faz isso aqui no Brasil, assim, Sérgio? No geral, todo o setor, ou ainda há, por exemplo, os pequenos agricultores que ainda têm uma cultivo domiciliar ou familiar, né? E que aí não adota, ou essa é uma técnica que já é difundida também para essas famílias, através, né, dos segmentos aí do Estado ou da iniciativa privada, para que também possa, eu não digo qualificar, né, mas talvez melhorar o processo produtivo até da agricultura familiar, que hoje atende, inclusive, as escolas, né, com um percentual de mais ou menos 30%, né, dentro da política de educação, deve ser de fornecimento para alimentação e nutrição das crianças de economia familiar, né, regionalizada, e é muito interessante esse processo até do Ministério da Saúde dentro da Organização da Alimentação Saudável em Escolas. E aí eu queria saber, então, assim, sempre fez no país, mas quem se dedica mais a isso, se, né, de uma maneira ou de outra a gente tem isso já bastante difundido. Assim, as comunidades tradicionais, né, povos indígenas, comunidades quilombolas, então elas sempre fizeram esse trabalho, né, de seleção de materiais com maior interesse. Então é uma forma de melhoramento genético que as comunidades já fazem ao longo das gerações, né? Hoje, pensando na agricultura moderna também, a gente tem grandes empresas que atuam no setor de melhoramento genético, né? Empresas como Bayer, Ping, institutos de pesquisa como Embrapa, universidades, né, como a Universidade Federal de Viçosa, entre outras, né, empresas menores também, que visam atender, por exemplo, a agricultura familiar e também os próprios agricultores familiares, né? Por exemplo, um produtor, quando ele vê um pé de mandioca, digamos assim, que é produtivo, que tem uma boa qualidade, ele tende a selecionar estacas daquela planta para multiplicar ela nos próximos cultivos. Então, o agricultor familiar também faz um trabalho de melhoramento genético, né? A diferença são as tecnologias que cada um desses agentes empregam no melhoramento genético e qual que é o objetivo, se é para atender o mercado, é para atender grandes produtores, é um melhoramento genético focado para atender a agricultura familiar, é um melhoramento genético focado apenas para o próprio consumo do agricultor familiar, para a própria comunidade tradicional, mas todos esses agentes, de uma certa forma, eles atuam com melhoramento genético, mas com diferentes estratégias e com um nível tecnológico também diferenciado. Um exemplo, por exemplo, de empresas que no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Agroceres, que foi fundada em 1945, que foi a primeira empresa, por exemplo, a produzir híbridos de milho no país. Então, aí a gente já está falando, né, mais no sentido de agricultura moderna. Mas, como eu falei, a gente tem também isso acontecendo em agricultura tradicional, nas comunidades tradicionais e agricultura familiar. Sérgio, me explica uma coisa, é curiosidade particular. Outro dia eu fui na casa de uma amiga e tem lá uma parte é um quintal muito grande, um lote muito grande, e 50% dele é de árvores frutíferas. Aí para baixo era laranja, para cima era limão.
uma planta. Isso é o quê? Isso é curiosidade minha só. Na verdade, isso é o que a gente chama de enxertia, né? Se for na mesma planta, provavelmente é uma enxertia. Então, você pega, digamos assim, um ramo de limão e você vai colocar esse ramo de limão numa planta de laranja, e aí metade da planta vai produzir laranja, a outra metade vai produzir limão. Então, É isso é engraçado. possível fazer com algumas espécies, não só laranja, mas tem outras espécies flores, também é possível fazer isso. Tá? Geralmente é essa técnica que é utilizada. Mas isso é só para aquele pé, especificamente, né? Isso, você Não tem que vai, fazer isso isso não vai... planta, isso, você vai fazer isso planta por planta. Ah, Tá? ele não vai se replicar, vai nascer uma... Não vai. Por enquanto não, por enquanto a gente ainda não chegou lá não. É engraçado que ele estava carregado de laranja e limão. Então, foi uma surpresa. Apesar de eu saber que aquilo existia, eu nunca tinha visto. Uma solução. Eu nunca tinha visto ele tão... Os dois, né? O pé de laranja e limão carregado ao mesmo tempo nesse formato aí de... Às vezes, para quem quer ter um pequeno pomar em casa, né? Quer ter tanta laranja quanto limão, mas tem pouco espaço, é uma solução, né? Sim. Tá, e agora vamos então falar da nossa cannabis medicinal, né? Qual o objetivo do melhoramento geneticamente no cultivo, né, da cannabis, já que, a princípio, o que eu conheço do plantio é uma planta sensível, né, que existe uma série de processos dentro do seu plantio, e o melhoramento genético, então, no cultivo deve ser também uma coisa bastante interessante, né? Na cannabis, né, esse melhoramento genético, digamos, ele começou durante os anos da proibição, realmente, dos cultivos, tá? Principalmente visando aí atender, então, o mercado recreativo, né, que hoje a gente chama de uso adulto. Então, se a gente for olhar as plantas lá na década de 70, elas tinham de 7% a 13% de THC, que é o composto psicotrópico, né? Hoje, né, alguns anos atrás, já era comum encontrar plantas que tinham mais de 20% de THC. Né? Hoje já tem plantas que ultrapassam os 30% de THC. Então, esse melhoramento também foi feito para ter plantas menores, mais compactas, porque você precisava esconder essas plantas, cultivar em ambiente fechado, né? Justamente por causa da proibição. Então, o início do melhoramento genético da cannabis passou por esse processo, digamos assim, visando atender o mercado ilegal. Tá? Hoje, o que se tem de melhoramento também trabalha para aumentar outros compostos ativos da planta de interesse medicinal. Então, o melhoramento genético trabalha para aumentar a concentração de CBD, de CBG, de CBN nessas plantas, porque são compostos hoje que a medicina, né, tem grande interesse. Além disso, né, também se trabalha para que as plantas sejam mais resistentes a pragas, né, porque aí a gente quer diminuir a necessidade do uso de defensivos agrícolas. Então, se a planta já é resistente a uma praga, você diminui a necessidade de pulverizar um defensivo agrícola naquela planta. Que as plantas também sejam mais eficientes no uso dos nutrientes do solo, que aí você precisa de menos fertilizante, então um sistema de produção mais sustentável, mais ecológico, né? E com a tendência de que vários países estão regulamentando os cultivos de cannabis, a gente também precisa desenvolver plantas adaptadas para diferentes climas, né? Porque a gente tem agora países tropicais onde se pode cultivar cannabis, como é o caso do Brasil, mas essas plantas elas são de origem asiática, de locais subtropicais, temperados. Então, a gente também precisa fazer um melhoramento genético para adaptar essas plantas para outros climas de países onde eles estão autorizando o cultivo de cannabis. E além do mercado medicinal, a gente tem todo o mercado, digamos assim, industrial, de fibras e sementes. Então, hoje a fibra da cannabis ela já é utilizada em indústria automobilística, indústria têxtil, indústria de biocompostos, papel, celulose, indústria de energia, os grãos, né, as sementes são utilizados na indústria alimentícia. Então, para cada uma dessas indústrias, a gente precisa desenvolver e melhorar essas plantas para que elas tenham as características específicas para atender essas indústrias. Então, o melhoramento genético de cannabis hoje, ele trabalha muito focado em atender mercados específicos e é uma gama de mercados muito grande que se tem hoje para trabalhar, tanto na área medicinal, quanto a gente fala também no uso das fibras e sementes para a indústria de transformação. Ô Sérgio, como assim, você acabou de dizer, são melhoramentos que vão atender categorias de produtos diferentes, né? Então, o melhoramento para alimento, ele vai para um caminho, eu acredito que ele tem uma linha de base, mas depois ele vai fazendo seus caminhos na especificidade do produto que se pretende no final, né?
tanto o de uso medicinal, o alimento, o cosmético, né, que na verdade tem uma grande discussão, porque o mundo todo já está usando os cosméticos, né, o Brasil ainda não. Esse melhoramento, você tem, assim, estimado um tempo que é necessário para fazer, para, por exemplo, no nosso caso, né, para tropicalizar toda esse plantio direcionado para os diferentes produtos finais? Hoje, com o avanço que a gente tem, né, a possibilidade do uso de técnicas como edição gênica, propagação vegetativa, cultivo in vitro, por exemplo, a gente consegue em poucos anos, né, ter materiais bem adaptados, tá? Então, antigamente, se a gente falava que você precisava ficar aí 8, 10 anos, às vezes para conseguir 20 anos para conseguir um material, em plantas como a cannabis a gente consegue acelerar isso e colocar produtos, né, variedades, né, mais adaptadas em menor tempo. Hoje, por exemplo, com os trabalhos que a gente vem fazendo aqui junto com a Universidade Federal de Viçosa, a gente já selecionamos materiais, tem capacidade de produzir, capacidade estimada de produzir até 10 toneladas de flor por hectare ano, que é um número bem considerável, pensando que o Brasil está no início dessa jornada, né? Então, com as técnicas que a gente tem hoje, a gente consegue avançar em um tempo menor e sair desses 10, 20 anos e trazer isso para uma projeção mais a curto prazo, de alguns anos, né? Mas nunca a gente vai estar falando de meses, né? Sim, sim. Isso bom, o que a gente pode hoje plantar, a gente não pode plantar, né? O que tem autorização para plantar, aqueles que têm autorização para plantar, poderiam ganhar aí um mercado, um tempo, né, para o mercado importante quando você menciona esses tempos naturais, né, do processo. Se a gente pode ter um produto medicinal, então talvez tivessem essas pessoas que investirem nesse melhoramento genético, saindo na frente, né, depois com os resultados finais de qualidade, etc. Porque aqueles que virão autorizados no futuro, que inevitavelmente vai acontecer, né, terão que fazer a partir de uma técnica que o outro já utilizou, certo? Sim, a gente acredita nisso, né? Por isso hoje a gente trabalha com melhoramento genético. A gente sabe que é uma questão de tempo esse mercado ser regulamentado no país, né? Mas tem um enorme potencial para ser um grande competidor internacional no cultivo de cannabis, e a gente sabe que um grande diferencial é você ter essas plantas adaptadas para as nossas condições. Então, por isso a gente já começou esse trabalho, para à medida que o mercado foi expandindo e as empresas, os produtores tiverem necessidade de ter plantas mais adaptadas, que a gente já tenha algum material já selecionado, já minimamente melhorado, para poder disponibilizar para os produtores, sejam grandes produtores ou também produtores familiares. Certo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. O melhoramento genético, você falou lá desde o início da agricultura, era uma coisa baseada em observações, né? E, de certo modo, empírico. Então, ele via que aquela planta produzia um fruto melhor ou um tomate maior, mais saboroso, então ele selecionava aquela semente. Hoje, isso também é feito, você seleciona plantas, mas existe um trabalho também de laboratório aí, né? De análise da semente, da planta, de estrutura, né? Isso. Marcadores moleculares, por exemplo, né? A gente poder analisar a estrutura do DNA da planta. Tá. Então, já existem técnicas bem mais modernas. Edição gênica, né? Você poder editar uma parte do gene da planta para que a planta possa expressar uma determinada característica, que é diferente de transgênico. Tá? O transgênico é quando você pega, né, um gene de uma outra espécie, mistura. Como um inseto, e mistura na planta. A edição gênica, não. Você vai no gene da própria planta, vai editar um trecho do gene para aquela planta começar a expressar, por exemplo, nanismo. Você quer uma planta menor, mais compacta. Então, isso acelera muito o trabalho de melhoramento genético, os marcadores moleculares, né? Então, uma planta pequena, através de marcadores moleculares, você já consegue identificar se aquela planta tende a expressar determinada característica. Você não precisa esperar a planta chegar até o final do ciclo dela, colher e mandar para o laboratório. Então, todas essas técnicas mais modernas, né, elas auxiliam muito em acelerar esse processo e tornar ele mais eficiente. E por isso que o Brasil tem uma agricultura super desenvolvida, talvez uma das mais avançadas do mundo, né? Sim, algo que a gente faz, algo que a gente faz bem é a agricultura, né? Exatamente.
Passando aqui para o nosso bloco 2 sobre vantagens e dificuldades, né? Nós observamos que o melhoramento genético é uma área assim, extremamente importante para as culturas agrícolas, tanto que, né, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos aí em várias culturas, né? Exatamente por ter um território imenso e ter empresas especializadas que pesquisam aí o melhoramento dessas culturas, e a gente está muito bem desenvolvido, né? Você podia citar quais seriam essas vantagens aí do melhoramento genético para a cannabis em si? E também, na sequência, também falar das desvantagens, né? Tá. Se é que existe alguma desvantagem em relação a isso, né? Além de atender, né, a essas diversas indústrias, né, então a gente vai desenvolver a planta para que ela tenha essas características para atender as diversas indústrias que têm demanda, né, o fato da gente conseguir desenvolver plantas mais adaptadas para climas específicos permite com que a gente tenha sistemas de cultivo a baixo custo, que a gente não precisa daquelas estruturas para criar um clima artificial para que a planta possa sobreviver ali dentro. Então, a gente reduz muito o custo de produção e o impacto ambiental, né? Porque imagina você ter que manter num local muito quente uma temperatura baixa, o quanto de energia você não vai ter que gastar para resfriar esse ambiente. Então, além do custo, a gente também reduz o impacto ambiental quando você tem uma planta mais adaptada para aquele clima específico. Então, essa é uma grande vantagem, né? Além disso, como eu citei também, uma planta mais resistente a pragas, a doenças, a gente reduz a necessidade do uso de defensivo agrícola. Então, mais uma vez, a gente tem um ganho ambiental, né? Um ganho em relação à saúde pública, a necessidade de uma planta mais eficiente no uso de nutrientes do solo reduz a necessidade de fertilizante. A gente está vendo que essa questão aí na guerra da Ucrânia, o quanto essa questão de fertilizante é algo sensível, né? Então, se uma planta que depende menos de fertilizante, digamos assim, a gente tem uma redução de custo de produção, mas toda uma redução também de impacto ambiental, né? Então, eu vejo essas como as principais vantagens, digamos assim, do melhoramento genético, além de atender, como eu falei, a demanda da indústria, né, de determinadas indústrias com plantas com características específicas. Então, se a gente precisa hoje de plantas com mais CBD, porque é um composto que tem um grande potencial medicinal, nós vamos aumentar o teor de CBD nas plantas, tá? Agora, com relação a desvantagens, Jair, eu vejo assim, principalmente nas décadas passadas, tá? Quando a gente tinha um menor acesso à tecnologia, a gente perdeu muito pelo processo inerente de seleção. Selecionar é o quê? Separar alguns e eliminar outros, né? Então, com esses que vão sendo eliminados, e no passado não se dava muita atenção a isso como se dá hoje, a gente acabou diminuindo muito a diversidade genética dessas plantas. A gente chegou, inclusive, a perder plantas ancestrais, plantas originais, que a gente não tem mais acesso àquele material genético e que hoje poderiam ter características de interesse, principalmente quando a gente pensa em questão de mudanças climáticas, a gente tem que adaptar as plantas para sobreviver em ambientes, digamos, com maior estresse, né? Dinâmica de pragas, que também vai mudando. Então, é muito interessante que a gente tenha uma riqueza genética, uma diversidade genética grande, para a gente entender, olha, esse material pode ser usado para melhorar uma planta, para ela ficar mais tolerante à seca, né? E quando a gente vai perdendo esse material, vai diminuindo as chances da gente trabalhar. Então, eu vejo que, principalmente no passado, a gente perdeu muito em eliminar e diminuir a diversidade genética, mas hoje é um trabalho que a gente busca fazer ele de preservar o germoplasma, ter um banco genético mais diverso, justamente para diminuir esse tipo de problema. Interessante. Essa é uma pergunta que eu ia fazer na sequência. Então, esse banco está preservando, como você falou, posso produzir plantas com um teor muito mais elevado de CBD ou CBG, etc. E isso tudo está sendo armazenado, porque como a gente o plantio é proibido ainda, por enquanto, a gente tem essa limitação, né? Você não está levando isso para o campo para poder testar, né? Não sei se eu estou correto nessa minha avaliação, porque você faz em laboratório, você testa, essa planta aqui está melhor, ela está produzindo muito mais, ela é resistente a pragas, ela ocupa menos solo, etc. Então, eu tenho produção muito melhor e ativos em maior quantidade. Então, isso está sendo preservado. Agora, você acha que é uma perda de não haver a liberação do plantio? Você acha que é uma perda disso, de transportar isso para o campo? Ou a minha pergunta é meio... O que acontece é assim, não faz sentido também se a gente ficar melhorando a planta se não tiver alguém depois para utilizar essa planta.
né? Hoje a gente trabalha, assim, tentar manter um banco, a gente chama um banco de germoplasma, né? Que é onde a gente vai armazenar esse material genético e tentar preservá-lo, né? E sempre trabalhando para ir melhorando. Mas se no futuro a gente precisar recorrer a uma característica, a gente tem essa característica, digamos, armazenada no banco de germoplasma. Tá? Mas é fundamental que a gente tenha um mercado estabelecido para poder absorver essa tecnologia, até porque a gente está perdendo em competitividade, né, com outros países. Hoje a gente é Colômbia, Uruguai, exportando cannabis para outros países, e a gente aqui está importando, né, extrato de cannabis de outros países. Né? Então, não faz muito sentido. Até o Siddhartha Ribeiro comentou, né, que seria a mesma coisa a gente estar produzindo farinha de mandioca com mandioca importada, né, e seria como se fosse, mas a mandioca é nacional, né, seria como a gente está produzindo óleo de soja com soja importada, né, sendo que no começo a soja também não era cultivada no país. A gente teve que fazer um trabalho de melhoramento genético e hoje a gente é um dos maiores produtores de soja, né? Então é importante que o mercado seja regulado o mais rápido possível. Isso, a gente perde oportunidades até de recursos que poderiam vir do exterior, e sabendo nós temos uma estrutura excelente no agronegócio, uma estrutura maravilhosa, pesquisas e solo e terra para fazer tudo isso, né? Faca e o queijo na mão. Maria José, você pode... Não, eu estava pensando aqui, enquanto o Sérgio falava, né, justamente nesse custo que hoje o país tem, e a discussão do custo do produto final para acesso, né, para tratamento. Então, assim, tudo que está sendo comercializado nas farmácias são ou produtos importados, né, ou tem 2 fabricantes nacionais que estão importando a matéria-prima. Há discussões de que o plantio, por exemplo, no Brasil, reduziria em torno de 40% esse custo, mas quando você fala, Sérgio, do melhoramento genético, me parece que este custo pode ser até maior, considerando o preparo que está sendo feito, né, para aquilo que no futuro será plantado, porque se a gente for olhar só o custo da importação e discutir só esse pedaço aí da facilidade, que é como a gente discute, por exemplo, o custo do medicamento final no Brasil, que tem 95% de matéria-prima importada, né? Que hoje a gente vive isso, aliás, a gente vive isso há alguns anos. E a gente já teve um desempenho melhor. Acho que o mais cruel é pensar isso, né? Que a gente já teve um percentual melhor de produção local de matéria-prima, que depois acabou tendo que importar de novo, e hoje a gente depende, né, 95% depende dessa importação. E no caso da cannabis, a importação desses 40% do custo seria da importação de matéria-prima, acho que sem considerar todos esses outros aspectos que estão sendo trabalhados enquanto esse plantio não está sendo autorizado. Você acha que esses 40% pode ser maior se a gente olha para o melhoramento genético, para todo este esforço da universidade, né, de empresas como a sua, no produto final, no custo do produto final? Acredito que sim, Maria. Assim, não são números que eu tenha realmente em mãos, né? Embasado, né, para poder falar, mas eu acredito que a gente possa ter benefícios ainda maiores, né? Se a gente olhar, por exemplo, na minha infância, a gente comia a maçã argentina, né? A maçã vinha importada da Argentina porque não se podia produzir, não se conseguia produzir maçã no Brasil. Hoje o Brasil consegue exportar maçã, né? E tudo isso graças ao quê? Melhoramento genético, né? Então a gente não só deixou de ter esse custo da importação, como agora a gente começa a ter divisas sendo geradas com esse produto através do melhoramento genético, né? Então não é só redução do custo, né? Mas sim também a gente começar a gerar receitas a partir dessa planta. Então acho que é um passo importante que a gente precisa dar. Entendi. Precisa mesmo, não resta dúvida, né? Vamos ver como é que os projetos de lei em andamento aí, que estão nas 2 casas, podem trazer algum benefício nesse sentido. E aí, Sérgio, uma coisa legal que eu também gosto, eu sou mineira também, né? Então a gente gosta de contar causa, né, Sérgio? Agora chegou a hora dos casos de sucesso. E isso está dentro das técnicas de melhor capacidade de falar em público, né? Você envolver aquele público também contando os causos, que mineiro já faz há muitos anos. Aí, dentro da sua observação das melhorias genéticas, né, quais são aí os casos de sucesso que você
já observou para contar um pouco para a gente? Algum estudo científico também, ou algum estudo, né, que você tenha conhecimento que pode ser assim, bastante atrativo para o nosso público aqui, né? Além das situações de aumentar os compostos das plantas, né, como, por exemplo, o CBD hoje, né, que está muito em voga, e a adaptação dessas plantas para diferentes climas, tá? A gente tem também outros casos, por exemplo, em Israel, recentemente, uma empresa conseguiu aumentar significativamente os compostos da planta para tratar dor, especificamente para o tratamento de dor, tá? Em Israel também, eles desenvolveram plantas que são resistentes a fungos, tá? Então, como eu falei, você consegue reduzir a necessidade do uso de defensivos agrícolas, tá? Outros casos também são de plantas onde 99% das plantas são plantas fêmeas. Isso é muito importante para a indústria medicinal, porque é na flor da planta fêmea onde tem a maior concentração dos canabinoides, que são de importância, né, medicinal. Então, se você tem 99% de plantas fêmeas, né, então você vai garantir que a sua produtividade ela vai ser praticamente 100% eficiente para o uso dos canabinoides, né? Também tem plantas com pólen, que a gente chama plantas macho estéril, né, que o pólen ele não é fértil. Isso ajuda muito, porque, como eu falei, na situação para fins medicinais, você só quer as flores sem produção de semente. Então, se o pólen ele não é fértil, mesmo que um produtor esteja com plantas macho, isso não vai afetar aquele produtor que só quer ter plantas fêmeas sem semente. O pólen não vai ser fértil, então, consequentemente, você tem maior produtividade, né? Reduz um pouco o risco dos seus cultivos. Além disso, também, nos Estados Unidos foi desenvolvido plantas sem THC, ou seja, 0% de THC, o que é muito importante também para algumas situações, principalmente para evitar desvio dessa produção, né? Ou no caso do Brasil, onde a gente ainda está com uma dificuldade de avançar, então talvez o acesso a plantas com 0% de THC seja algo mais aceitável no contexto brasileiro, né? Então, são avanços significativos que foram obtidos mais recentemente através de melhoramento genético, tá? Eu ouvi dizer que é difícil, né, a planta com zero THC. Zero mesmo é difícil, tá? As plantas que têm ali um teor baixo de THC, a gente geralmente chama elas de cânhamo, é o que a gente chama de cânhamo. São aquelas plantas que têm um teor restrito de THC. Na maioria dos países é 0,3%, em alguns países é 1%, tá? Mas essa empresa nos Estados Unidos desenvolveu uma variedade que é 0% de THC mesmo. Então, é um avanço significativo. Para algumas doenças, ela também é bastante importante. A lei brasileira ela não definiu isso, né? Os percentuais. Ela permitiu o uso de um e de outro, e depois a regulamentação trouxe lá os percentuais alinhado aos critérios da OMS, né? Que é de praxe, o governo faz isso mesmo. Mas sabemos também que outras doenças o THC é muito importante, né? Mas ter essa opção também é importante. Mas, de novo, a gente precisa ter essa opção que seja acessível, né? Porque senão a gente vai conversar de novo o início. E aí quem vai pagar essa conta, né? Assim, o que a gente está vendo na judicialização, quem está pagando é o Estado mesmo, né? Porque o paciente não tem capacidade econômica, ele vai buscar onde ele, né, vai encontrar o seu acesso, né, a sua garantia de acesso sistematizado, eu diria. E o quanto a pesquisa no Brasil é importante nesse sentido, né? Porque os estudos que a gente tem feito aqui, a gente está vendo que, por conta do clima tropical, é difícil que as plantas mantenham esse nível de 0,3, tá? Por a gente ter temperaturas mais elevadas, maior radiação solar ao longo do ano. Então, geralmente, essas plantas, elas vão produzir um pouco mais de THC naturalmente. Então, se a gente só reproduzir uma lei e colocar que tem que ser 0,3, a gente vai ter muita dificuldade, às vezes, de avançar nesse setor. Então, talvez a gente tenha que pensar em olhar para legislações que tenham um teor um pouco mais elevado, como 1%, como já acontece em alguns países, né? Que ainda assim é um teor insignificativo para uso psicotrópico, mas que vai viabilizar, né, os cultivos no Brasil, para que o Brasil seja competitivo. Então, é importante a pesquisa no país, para que a gente simplesmente não copie uma norma que é de outro lugar, achando que isso vai funcionar aqui para o Brasil, e depois a gente vai ter uma lei que vai causar mais problema do que trazer solução. E é importante que as pessoas envolvidas, né, tanto a turma mais técnica, que é a Anvisa, como o Congresso, o Senado, tenham essas informações, né, para não produzir
normas que sejam inaplicáveis ou inviáveis. Então, é importante conhecer todo o processo, né? Conhecer a base toda aí, tudo que é possível, o que é impossível de fazer, para poder produzir uma norma adequada e factível, né, para o país, né? Tá, Sérgio, então, considerando, por exemplo, a especificidade, né, que você acabou de relatar em relação à produção, ao plantio e ao resultado no limite de THC, por exemplo, imposto pela regra regulatória, né, da consulta pública e tal, que fica entre 0,2% e 0,3%, acompanhando lá os requisitos da Organização Mundial de Saúde. Você considerou que é muito complexo, né, o plantio para atender limites de teores como esse. E aí a minha curiosidade é se para outras plantas, né, medicinais, já teve ocorrência, por exemplo, de algum limite regulatório de percentual que pudesse ter esse entrave entre determinação regulatória e realidade, né, da prática agrícola do plantio para o resultado final da planta. Eu, assim, a princípio eu não me recordo, tá, Marisa, de uma planta específica que tem esse tipo de obrigatoriedade para ser produzida no país, né? A gente já teve casos de plantas que foram totalmente proibidas de serem cultivadas, tá? Uhum. Mas que que tem uma exigência, não, há uma tendência hoje de que você tenha níveis de garantia, né? Níveis nutricionais mínimos de garantia, principalmente para alimentação, tá? Então, isso é uma tendência a ter aí os alimentos supernutritivos, né? Enriquecidos, para poder evitar, então, desnutrição, enfim. Mas eu não me recordo de um caso específico onde tem uma norma que exija teores máximos ou mínimos para que você possa ter um cultivo de determinada espécie no país. Mas a planta é muito especial mesmo, é toda diferenciada e esse temor, né, que acaba ficando com a questão do controle em relação ao uso adulto, né, que o país não permite, acaba, acho que, trazendo algumas disposições que não se... Bom, tudo é muito novo também, né, mas que não se atentaram para detalhes, que na verdade não são detalhes, né, na verdade isso é um fato importante a se considerar, a capacidade agrícola, né, de entregar dentro de um limite de teor definido numa regra regulatória que não observou a questão eu acredito que não observou a questão do plantio, porque quando a gente fala das duas consultas públicas, elas ocorreram em 2019, e ali todo mundo estava tateando, né, alguma coisa, autoridades regulatórias tateando o que poderia ser feito para que viabilizasse o acesso e viabilizasse, inclusive, um acesso atendendo a própria política nacional de uso racional de medicamento, que é a menor custo, né, para o indivíduo, para a sociedade, etc. Acabou que a 327 vai trazer um pouco de maturidade, né, já traz um pouco mais de segurança para essa agência regulatória, inclusive fazer até a revisão dela até o final do ano, como está previsto, e talvez, dentro da oportunidade técnica, aí a gente não está falando de nada político, fazer uma reflexão em relação agora à importância do plantio no país, revendo, inclusive, itens como esse que você mencionou. É muito importante que a difusão dessa discussão em relação ao que a agricultura pode oferecer em relação à cannabis, né? É muito interessante mesmo isso. E eu espero que as autoridades e quem está lá fazendo os relatórios nos projetos de lei tenham se atentado para isso e possa, de uma maneira ou de outra, também refletir um pouco, né? Jair, acho que agora é com você, né? Vamos para o bloco número 4, que é o encerramento. E, Sérgio, você está bem envolvido com essa questão do plantio, de melhoramento genético, tem bastante informação, você está há muito tempo nessa área. Você percebe que existe carência de informações sobre o cultivo, sobre melhoramento genético, cultivo de cannabis no país? Sim, Jair. Na verdade, esse foi o fato que me levou, né, lá em 2016, a direcionar minha formação acadêmica da agronomia para pesquisas com cannabis, né? Foi bem na época que as mães começaram a reivindicar não só o direito de importar um medicamento, mas também de cultivar as plantas no país, né? E aquilo me chamou a atenção porque quando eu olhei para o cenário internacional, os principais competidores do Brasil do agronegócio
já tratavam a cannabis como uma cultura agrícola e até como uma commodity agrícola, né? E quando eu fui olhar para o Brasil, não tinha pesquisa agronômica, não tinha nenhum trabalho agronômico sobre cannabis no país, né? Então, assim, eu comecei a direcionar minha formação justamente para a gente tentar esclarecer alguns pontos, trazer à luz da ciência sanar algumas dúvidas, né? Então, hoje ainda a gente tem muita dificuldade de informação no país, principalmente porque a gente não tem a possibilidade de fazer pesquisa. Aqui em Viçosa a gente conseguiu, através de uma ação judicial, iniciar os cultivos, mas na base da judicialização. Então, ainda é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Não apenas pela falta de incentivo financeiro, mas também pela burocracia, dificuldade que é fazer ciência no Brasil, ainda mais com um tema tão sensível, né, como a cannabis. Então, falta, sim, muita informação, muita pesquisa agronômica para subsidiar as tomadas de decisão no Brasil em relação ao cultivo da cannabis, tá? E acho que o principal benefício, digamos assim, né, da gente investir nessas pesquisas é justamente fazer com que o Brasil seja competitivo, possa fornecer matéria-prima de qualidade, né, a baixo custo e baixo impacto ambiental, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, inclusive transformar essa matéria-prima em alta tecnologia, né? Então, a gente precisa de pesquisa nesse sentido para a gente poder avançar um pouco, porque a gente está muito atrasado em relação ao que está acontecendo no restante do mundo. Então, Ô, Sérgio, Jair, só para mim pegar um gancho aqui. Então, assim, a gente tem a autorização judicial de plantios, a gente sabe disso no país, né? Então, assim, esses plantios, eles são conduzidos de maneira empírica, ou de maneira, talvez, desarticulado de um processo que pudesse ser mais eficiente, do ponto de vista do resultado da matéria-prima para o produto final, quanto da eficiência econômica, né, e do investimento, do esforço que esses que estão autorizados estão fazendo para ter o produto final para entregar para o paciente. Então, isso hoje eles fazem de maneira empírica e por isso talvez o custo também é maior e ainda assim o resultado da matéria-prima poderia ser melhor e, portanto, o produto poderia ainda ser melhor para a população brasileira. É isso? Olha, tem diferentes situações. A gente tem as associações, por exemplo, tá? E algumas dessas associações elas são muito bem amparadas por profissionais qualificados para fazerem o que fazem, tá? Uhum. Então, existem associações que fazem trabalhos muito sérios no país e que têm responsáveis técnicos que os acompanham nessas atividades. Mas se a gente pensar que no início do ano já haviam mais de 600 habeas corpus para famílias cultivarem em suas casas, né? E a cannabis é uma planta que requer alguns cuidados, né? Principalmente se a gente está falando para uso medicinal, né? Para uso terapêutico, que seja, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que carecem de informações técnicas com respaldo para executar esses cultivos. Muitas delas são assistidas pelas associações, sim, mas é uma cultura que ainda está no limbo, digamos assim, científico no país, né? Então, a gente precisa de muita pesquisa até para embasar e dar mais segurança para essas famílias que estão cultivando. Até para não fazer as coisas erradas e não obter aquele produto, né, o extrato ali com aquele ativo adequado, né? E que não vai fazer o efeito esperado e tal. Isso é muito importante ter essas informações técnicas, né? Assim, fechando aí a nossa discussão, que benefícios você, aí fugindo já também da questão do plantio, do melhoramento genético, falando da cannabis de uma maneira generalizada, né? Que benefícios você acha que ela trouxe para a sociedade como um todo, né? O seu uso já medicinal de algum tempo para cá? Eu acho que além dessa questão do benefício direto, né, na saúde pública, né, na saúde das pessoas, tá? Eu acho que a cannabis medicinal ela trouxe essa possibilidade da gente discutir a forma como a gente olha para essa planta, né? Por questões morais, ela foi perseguida, ainda é perseguida, mesmo tendo inúmeros benefícios para a sociedade, né? E também da forma da gente discutir a perseguição também às comunidades que tradicionalmente fizeram uso e defenderam, né, a importância dessa planta para a sociedade. Então, acho que quando
a gente reforça, né, a gente vê os benefícios medicinais da planta direto na saúde das pessoas, na saúde pública. Isso abre também a possibilidade da gente discutir outros temas que envolvem essa planta, quebrar alguns tabus e, às vezes, rediscutir algumas questões morais que a nossa sociedade precisa rediscutir, para a gente tentar sanar alguns outros problemas, ou pelo menos reduzir alguns outros problemas, como segurança pública. Então, acho que isso abre a oportunidade da gente olhar para essa planta com outros olhos e enxergar que, às vezes, ela tem muito mais benefícios do que malefícios, e talvez a gente precise mudar um pouco a forma de lidar com essa planta e com as comunidades que sempre defenderam o uso dela de forma inteligente na sociedade, né? Legal. Maria José, essa decisão essa semana, né, do STJ traz essa reflexão, porque o posicionamento dos 3 ministros foi mais do que um posicionamento jurídico, né, foi um posicionamento humanitário também em relação à necessidade das pessoas e isso que o Sérgio acaba de dizer, o quanto o benefício da planta da cannabis para uso medicinal é assim, maior e muito maior que qualquer discussão que se faça em relação a ela, em relação às questões de proibição, em relação a tudo isso que há uma confusão e uma mistura de assuntos no Brasil, em todos os fóruns, quando você vai tratar de questões legais ou regulatórias, né, e que esses ministros tornaram isso tão simples, tornaram isso tão humano e ao mesmo tempo controlado, mas mais humanizado, né, que eu acho também que é uma trilha por onde o judiciário precisa de estar sempre, né? Com a preservação de todas as questões legais, constitucionais que o Brasil, a gente não pode sair, mas que olhe isso dentro daquela perspectiva que a Constituição previu, né? Que é a perspectiva social dos limites também que tem que ser observados aí para a melhoria da sociedade brasileira, né? Verdade, muito importante mesmo. Como você falou, um olhar humano, né? Acho que a gente está precisando mais disso um pouco, né? E bom para a gente não perder a esperança, né? Não está tudo perdido, né? A gente tem que continuar lutando para avançar, né? E que os pequenos passos, mas muito importantes, com certeza. Legal, bacana, então. Nossa, essa foi um papo, assim, já encerrando, né, Maria José, indo para o nosso encerramento. Foi um papo legal, né, bacana a gente saber como que as coisas estão sendo tratadas. Essa já é a nossa 11ª entrevista, então assim, a gente vê que tem muita pesquisa, não só a questão do melhoramento genético, mas a pesquisa com a planta em si, com as atividades farmacológicas. Então, assim, é uma coisa técnica, científica, e que está paralelo aí aos medicamentos sintéticos, não com o rigor ainda, porque a legislação ainda 327 ainda está caminhando, está melhorando, né? Mas tem muita ciência envolvida, então não é simplesmente um casuísmo, algo que se, de repente, do dia para a noite, não, vamos utilizar aqui para o autismo, a coisa tem uma base técnica aí bastante, técnica e científica bastante forte por detrás, né? Então, Sérgio, eu queria te agradecer, o prazer de conhecê-lo e o prazer de ter tido essas informações aí que você trouxe e ver que é mais um brasileiro que está envolvido com pesquisa e fazendo um trabalho de bastidor bastante importante e sério para a gente. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, Jair, pela oportunidade, foi um papo muito bacana, para mim é um prazer te conhecer, prazer também, Maria José. E quando precisarem, podem contar comigo, foi muito legal a experiência e fazendo a sua chamada. Obrigada, Sérgio, obrigada. Eu que agradeço, Maria José, pela oportunidade, tá? Pelo convite. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos. Fiquem atentos aí, a gente já volta mais para frente com mais uma entrevista e sempre tentando aí trazer essas informações todas para aumentar o nível de conhecimento, né, em relação ao uso da cannabis medicinal. Então, espero que vocês tenham uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima, Jair. Obrigado, Maria José, mais uma vez junto com a gente. Obrigado. Viu? Tchau, tchau.